Olá, pessoas queridas. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Nossa, tá meio escuro aqui. Vamos ver agora. Acho que eu tô com um probleminha na luz. Ixi. Vamos ficar à luz de velas hoje. Vamos lá. Deixa eu acertar aqui. Será que fica melhor assim? Acho que melhorou. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Ai, a Ju já chegou. Hoje nós vamos falar sobre educação à distância, o que mudou, né? E o que era também, o antes e o depois da pandemia. Vamos lá, a Ju tá aqui já. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô com a luz aqui um pouquinho estranha. Oi, Marcele! Oi, Ju! Oi, tudo bom? Tudo, e você? A Marcele Tudo entrou. bem. Eu li Marcelo, aí eu olhei a foto e falei, mas é uma mulher, e depois que É eu a vi, Marcele. tudo bem? Hoje aqui a luz, não sei se tá boa, mas eu tô assim meio que a luz de velas hoje. Ah, é? É, queimou aqui, ó, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes. Pronto, eu fiz todo um estudo de luz aqui, porque o meu filho mexe com vídeo, edição de vídeo e tal, e ele preparou aqui todo o cenário aqui para mim. Eu falei assim, eu vou ter que levantar e ir lá pegar o outro candeeiro, que é aquele que é bem grande, sabe? Aí eu Ah, tô colocando aqui aquele de mesa, mas tá bom, né? sei. Tá enxergando bem, né? Tá bom, tá bem, tá bem. Ah, então tá bom, então bom. Como é que você tá, Ju? Tô Tudo bem, bem? graças a Deus. E você? Tô bem. O frio tá chegando, não é? Ai, não, né? Esses detalhes, ainda bem que ainda tá quentinho um pouquinho, né? Dá pra gente É, ir acostumando aos poucos, né? Mas daqui a pouco daqui a ele vai pouco o embora. frio pega. É, Aí vem chegar, chega de uma vez só, né, Ju? exato. Ô, Ju, vamos dar mais um minutinho aí para a galera entrar. Vamos colocar aqui o aviãozinho e enviar para o pessoal Tá bem, na live, para tá que a bem. gente possa começar. Os meus filhos já entraram. A Também. Thaís já entrou, a Thaís é me orientando ainda aqui da Universidade do Porto. É. É. Ai, que legal, né? Olha, eu tô tomando um vinho, tá? Pontos aí para contar, hein? Bastante coisinha aí para a gente contar, para a gente falar. Tá Bom, já bem. enviei para uma galera. Esperar entrar para que você se apresente. Bom, eu vou falar um pouquinho da Ju. A Ju é a Juliana Lima Verde. O nome é chique, né, gente? É. Ela conheci ela aqui em Portugal, na empresa onde nós trabalhamos juntas, e é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa assim muito de garra mesmo. E ela fala muito bem, ela é ela é qualificada, né, gente? Então, por isso que ela é professora. E ela vai falar um pouquinho para vocês do que da educação, né? A educação que tanto se fala agora, mais do que nunca, principalmente a educação à distância, né? As novas modalidades, o que vem mudando nesse novo cenário, né? Então a Ju ela vai contar um pouquinho para a gente disso, mas antes disso ela vai se apresentar um pouquinho, contar da sua trajetória, e aí depois ela vai contar o que mudou, o que não mudou, né? E a Marcela tá todo elogio aí. Tá. Obrigada, Marcele. Obrigada. Marcele é uma querida. Mesmo, é uma graça de pessoa. Ela que já fez a live com a gente aqui sobre os biquínis, né? E ela faz cada coisa Sim, bonitinha, é. né? É São coisas artesanal, lindas, sim. verdade. Bom, Ju, pode começar, pode se apresentar, pode dizer para que você veio. Pronto, então vamos lá.
Então, como você já falou um pouco, né? Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou brasileira, né? O próprio sotaque já entrega. Eu sou brasileira, sou de Fortaleza, no Ceará. Ai, que Tenho, delícia. tenho 47 anos, tenho 3 filhos lindos e cheirosos. E pronto, eu vim para Portugal não por uma questão, como a maioria das pessoas às vezes falam no Brasil. Ah, eu quero ir para um país, quero ir para o estrangeiro, porque o meu país é um país ruim. Não, assim, eu não penso, eu não penso dessa forma. Vir para Portugal foi uma questão mesmo interna minha, foram coisas minhas que eu fui alimentando durante os anos. E por uma questão que daqui a pouco eu vou falar, eu escolhi Portugal. Então, eu fui professora universitária durante 13 anos, eu sou veterinária, sou médica veterinária. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em reprodução animal. E eu fui, como eu falei, né, fui professora universitária na Universidade de Fortaleza, que é uma universidade particular, é uma universidade excelente, é um lugar assim que eu tenho muita gratidão de ter participado e que me construiu muito, não só como profissional, mas também como pessoa. Então foi lá que eu aprendi realmente essa questão da educação, porque eu pude vivenciar 2 momentos muito distintos na história da educação. Eu tanto fui professora daquele ensino tradicional, né, onde o professor vai para a sala de aula e ali ele fala do conteúdo para os alunos e o aluno vai para casa, a gente não sabe se vai estudar, a gente não sabe que tipo de aproveitamento ele teve. E eu participei também de um projeto feito por essa universidade, que foi inserir no currículo, principalmente no currículo básico dos cursos da área da saúde, que era onde eu ministrava a aula. Eu era professora de fisiologia e biofísica, e depois nós construímos um currículo que tem como base o PBL, né, que é o aprendizado baseado em problemas. Então, eu deixei de ser uma professora de fisiologia e biofísica para ser uma professora de disciplinas que tinham que colocar aí várias outras disciplinas no meio para contextualizar, para dar um problema para o aluno resolver. Pronto, isso aí eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, como eu estava falando, eu fiz uma preparação para vir morar em Portugal. Como eu disse, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o João Pedro com 23 anos, que faz física na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Eu tenho a Marina, que tem 21 anos, que faz arquitetura aqui, na Universidade Fernando Pessoa. E eu tenho o Lucas, que tem 16 anos, que está no 11º ano do ensino secundário aqui. Que ele faz desenho digital 3D. Então, quando eu comecei a me programar para vir, o meu filho mais velho não quis vir, porque ele já estava lá fazendo o curso dele, tinha namorada, tinha toda uma estrutura por trás que ele não quis deixar. E eu resolvi vir com os outros 2 para cá. Pronto. E o meu filho mais velho também agora está se organizando para no próximo ano já vir fazer o mestrado dele aqui, né? Então, como eu falei para você, eu tive esse privilégio de participar desse momento de transição na universidade que eu trabalhava. Essa universidade me proporcionou muito aprendizado com relação a isso, e eu tive contato, primeiramente, com com 2 palavras que eu não conhecia, que eram metodologias ativas, certo? E assim, a gente, sim, diga. As 2 palavras que cortou. Cortou. Metodologias ativas, certo? A gente tinha que inserir no currículo dos cursos da área da saúde as metodologias ativas. Então, fomos aprender o que eram as metodologias ativas. E a gente descobriu, e assim, eu fiquei particularmente encantada com aquilo, porque as metodologias ativas, elas nada mais são do que ferramentas onde o professor ele deixa de ter aquele papel
né, austero, onde ele está ali dando uma aula e o aluno está ali assistindo, ou dormindo, ou conversando, ou no celular, e esse aluno, ele passa a participar, a construir o processo de aprendizagem dele. Entendeu? Ele não é um mero ouvinte, ele é uma pessoa realmente que precisa participar naquele momento ali, porque senão ele não consegue pegar o fio da meada. Então foi um processo de muita riqueza para a gente, porque não só os alunos começaram a ter que se inserir nesse contexto, mas a gente também. Entende? Então, por exemplo, eu que era professora de fisiologia humana e biofísica, eu tive que passar por outras disciplinas que fazia muito tempo que eu não estudava, como farmacologia, como histologia, como patologia, epidemiologia. E assim, eu não tinha. No começo a gente achava até que tinha perdido um pouco da identidade enquanto professora, porque eu era professora Juliana de fisiologia, e depois eu passei a ser professora de módulos que juntavam todas as disciplinas do básico. Então, assim, quando a gente fala em novas modalidades de ensino, o que hoje se pratica, tanto nas escolas, como também nas universidades, é a questão das metodologias ativas, que podem ser feitas, né, existem várias metodologias ativas, que vai desde do PBL, que é a problematização, como a gamificação, por exemplo, que é um processo onde se usam jogos para que o aluno, jogos mesmos eletrônicos, para que o aluno consiga aprender, certo? Então a gente trabalhava dessa forma. Então, para mim, assim, foi uma construção incrível enquanto pessoa, enquanto professora. Pronto, então eu vou parar de falar de mim para falar um pouco dessas metodologias, né? Você tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aqui? Vamos interagir aqui um pouco com o pessoal. Vou fazer, a gente dá uma pausa para as perguntas. Agora pode falar. Pronto, então como eu falei para você, como foi que essas metodologias ativas elas surgiram? Elas surgiram da necessidade de se modificar o processo de educação, por vários motivos, desde que aquele modelo tradicional ele já não estava mais, digamos assim, formando os profissionais que o mercado de trabalho precisava, não é? Até também pelo fato de que, com a expansão, né, com o crescimento populacional, a expansão mundial, a interação de redes, essas metodologias ativas, elas lançam mão muito da questão da internet, vamos dizer assim, para que você consiga, então, fazer aquilo que ela quer, para objetivar, né, para que o aluno consiga realmente aprender. Então, assim, quando a gente fala em metodologias ativas, também não é de se pensar que ela depende apenas da internet. Ah, só tem acesso às metodologias ativas quem tem, por exemplo, internet em casa ou tem uma escola com internet. Não. Existem processos muito básicos de metodologias ativas e que no passado, no nosso passado, quem tem um pouco mais de idade assim como eu, né? Os professores já utilizavam, mas aquilo ainda não estava classificado. Olha, os meus alunos aqui já estão entrando. A Yasmin, beijo para todo mundo. Gente, eu morro de saudade dos meus alunos, é sério. Tenho muitas saudades deles. Demais, demais, demais. Mas pronto. Eu não perco. Eu não perco o link com eles. Eu sempre falo, pelo menos com um ou com dois por dia. E pronto, vamos lá, porque senão eu vou ficar emocionada. Não, que hoje não. Pronto, então assim, quando a gente fala em metodologias ativas, o que é essa metodologia? Assim, diz. Mandando aí os coraçãozinhos, mandando aí os colegas aí de turma, para saber que a professora está aqui ao vivo, diretamente de Portugal. Pois é. Eu fiz a divulgação com eles, né? Pronto, então assim, então vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro onde foi que eu parei. Pronto. Então, assim, as metodologias ativas, elas servem para quê? Porque
as escolas e as universidades começaram também, sabe, Fábio, a formar pessoas que muitas vezes não sabiam o que estava fazendo. Sabia fazer um determinado procedimento, vamos falar assim, mas às vezes não sabia por que estava fazendo aquele procedimento, certo? E às vezes também, por exemplo, quando a gente... Eu levo muita questão para o lado da saúde porque é a minha vivência, tá? Então, o que é que a escola tradicional ela prega? Ela prega que o aprendizado ele é formado por gavetas. Eu tenho ali a gaveta da anatomia, a gaveta da fisiologia, a gaveta da histologia, não é? Se você for extrapolar para outros cursos, outras disciplinas, a gaveta da sociologia, a gaveta da filosofia. E, na verdade, se você for reparar isso aí, qual é o objetivo de tudo isso? É construir um ser único, né? Construir um profissional único, o mais completo possível, mesmo que a maioria das universidades hoje, elas tentem formar um profissional generalista. Mas aí, o que é que esse aluno, o que é que passa pela cabeça dele? Que ele tem gavetas ali, ele tem gavetas. Se ele tiver aberta a gaveta de uma disciplina e for feita uma pergunta com relação à outra, ele não sabe fazer o link. Tá entendendo? Ele não sabe fazer aquele link. Então, o que é que as metodologias ativas, então, elas pregam? Elas pregam que, na verdade, tudo isso é uma coisa só. Entende? Então, por exemplo, quando você pega um curso que utiliza as metodologias ativas, né? Por exemplo, na Universidade de Fortaleza, quando eu era professora lá, eu tanto tive a chance de participar da montagem da metodologia ativa nos cursos da saúde, como também eu tive a honra de ser participante do curso de veterinária lá, que foi um curso que eu fiquei lá, eu fiquei 2 anos e meio nesse curso, tá? E o que é que a gente queria, na verdade? Ao invés da gente começar por aquilo que era o micro, né? Ao invés de começar por aquilo que era pequeno para ir construindo uma coisa maior, a gente começou, então, a entregar para aquele aluno, mesmo que fosse um aluno de primeiro semestre, a gente começou a entregar para aquele aluno um problema. Ah, mas um aluno de primeiro semestre sabe resolver problemas? Sabe. Ele pensa que não sabe. E você, como professor, pode até achar também que ele não sabe, mas ele sabe, pelo menos, começar a resolver aquele problema. Por quê? Porque o aluno, quando ele chega na universidade, ele é um aluno que tem um conhecimento prévio, nem que seja errado esse conhecimento prévio. Entendeu? Nem que seja errado. Então, a gente vai, então, com ele, construir uma resolução para aquele problema. Entendeu? Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai ver se aquele conhecimento prévio que ele veio, que ele chegou com ele ali na sala de aula é um conhecimento prévio verdadeiro, porque muitas vezes não é, muitas vezes é uma crendice, é porque a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, eu acho que esse é o correto, tá entendendo? Então, a construção, ela é baseada exatamente nisso. Então, as metodologias ativas, elas servem para quê? Primeiramente, que ela dá ao aluno a sensação de pertencimento. E o que é isso? O aluno, quando ele entra na universidade, ele, no primeiro semestre, no primeiro ano, e talvez no segundo ano, ele ainda não se sente pertencendo àquele curso. Por quê? Porque ele ainda não está atuando. Entende? Então, por exemplo, no curso da veterinária lá da Unifor, o aluno do primeiro semestre, ele já pegava nos animais, ele já fazia algum tipo de procedimento naquele animal, nem que fosse uma coisa muito simples, mas ele já fazia isso daí. Então, ele já começa a ter aquela sensação de pertencimento, que aquilo depende da resolução dele. Então, a metodologia ativa, ela trabalha muito a questão do o que é que eu estou fazendo, né? Por que é que eu estou fazendo isso? Para que é que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? E essa metodologia ativa, ela é tanto no presencial como no... Exatamente. Aí uma das pernas, vamos dizer assim, da metodologia ativa seria a educação à distância. A educação à distância, na verdade, o EAD, ele está inserido tanto na metodologia tradicional como na metodologia ativa.
tá? Mas eu posso sim utilizar o EAD, né, a educação à distância, para maximizar os meus resultados com relação ao aprendizado do aluno. Eu, como professora, eu tenho que ter muito claro quais são os objetivos de aprendizagem daquele aluno, o que é que eu quero que o aluno saia sabendo depois daquela minha aula, entende? Então, em termos de metodologias ativas, assim, em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Então, existem escolas que fazem através de problemas, existem escolas que fazem através de projetos, de mini projetos. Por exemplo, quando você põe para um aluno fazer uma maquete, isso é uma metodologia ativa, entende? Quando você põe para o aluno jogar um determinado jogo e ao final daquele jogo ele aprendeu alguma coisa dentro daquele assunto que eu estou ministrando, isso é uma metodologia ativa, tá? Então, assim, existem muitas coisas que já se faz na educação que é disfarçada de metodologia ativa, que na verdade é exatamente isso, não é? Então, por que a gente está falando, você tocou no assunto, e por que um dos focos da nossa conversa seria a educação à distância? Porque a educação à distância, nesse ano de 2020, ela explodiu. Ela bombou, né? Como se diz no Brasil. Ela bombou. E por razões óbvias, né? E assim, e com todos os problemas, com toda a desgraça que aconteceu no mundo, uma coisa realmente que veio para ficar foram os recursos utilizados em educação à distância. Quando a gente fala em educação à distância, dá a impressão de que isso é coisa recente. Dá a impressão de que para eu ter uma educação à distância, eu preciso, por exemplo, ter tecnologia. Isso não é verdade, certo? Na verdade, a educação à distância ela já existe há muito tempo. Né? Eu me dei até o trabalho aqui de fazer uma pesquisa aqui muito rápida sobre a educação à distância. Por exemplo, em termos históricos, São Paulo, né, aquele apóstolo, né, São Paulo, quando ele escrevia aquelas epístolas, por exemplo, para os cristãos que estavam na Ásia Menor, aquilo dali era educação à distância. Ele estava querendo educar, né, através daquelas epístolas. Ele mandava para que fosse lida e estudada em locais diferentes. Então, desde o século XVIII, né, em termos de educação formal, é que a educação à distância ela já existe. Ela já existe, por exemplo, ela começou mesmo, né, a existir de fato através de cursos por correspondência, tá? E existiam também os programas de rádio que faziam educação à distância. Ou mesmo quando o aluno estava doente, o professor enviava toda a matéria para ele estudar em casa. Exato. Isso aí seria uma educação à distância das mais simples, vamos dizer assim, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. O que eu percebo é que, assim, nesse boom que teve esse ano aí, ninguém estava preparado para isso, para essa educação à distância. Eu acho que não teve teve toda essa loucura, por quê? Porque a maioria das escolas, dos professores, não estavam preparados para essa educação, muito menos os alunos. Exatamente. Aí é nesse ponto, né, que a gente vai chegar. Então, assim, por exemplo, quem tem a minha idade, mais ou menos, né, quase ali 50 anos, deve lembrar que existiam revistas, na época que se iam às bancas de revista, comprar revista toda semana, no final de cada revista, existia o oferecimento de cursos por correspondência. Curso de datilografia, curso de cabeleireiro, curso de mecânica, de eletrônica, existiam esses cursos. Isso aí é educação à distância. Entendeu? Quando a gente lembra, por exemplo, nos anos 70 e 80 no Brasil, do telecurso primeiro grau e segundo grau, você deve lembrar disso aí. Isso é educação à distância. Entendeu? Então, assim, exato, isso é educação à distância. Então, por exemplo, já que você tocou aqui no assunto do Covid, o Covid ele teve um papel muito importante para acelerar essa questão da educação à distância. Como foi que ele fez isso?
a partir do momento que os países tiveram, né, as primeiras ondas, que foram em tempos um pouco diferentes, né, e que as escolas e as universidades tiveram que pegar essa galera jovem e mandar para casa, e tiveram a consciência de que esse pessoal não podia ficar parado, eles saíram correndo para desenvolver o quê? Desenvolver ferramentas para que o ano não fosse perdido. E graças a Deus, eu acho que a grande maioria das pessoas, né, a coisa resultou de uma forma satisfatória. Né? Eu vou dar, por exemplo, aqui os exemplos que eu tenho em casa. Né? Por exemplo, meu filho mais velho que ficou no Brasil, ele ficou um tempo parado lá porque existiam alguns alunos, né, que não tinham acesso à internet em casa. Isso já foi um problema. Aqui também em Portugal, nós tivemos isso. Por exemplo, o meu enteado, eles ficaram, né, a turma deles, a escola fundamental aqui, de uma forma geral, ela ficou parada durante algum tempo, porque alguns alunos não tinham internet em casa. Não tinham acesso à internet em casa. Então, tinha gente que não estava assistindo a aula. Aí aqui em Portugal, eu não sei se você percebeu, o que foi que eles fizeram? Aula pela TV, você lembra disso? Você lembra que teve? Né? O velho telecurso foi para a TV. Foi dar uma aula, né? Exatamente. Por quê? Porque a maioria dos alunos aqui estuda em escola pública, não é? E as escolas públicas, elas seguem o mesmo currículo, vamos dizer assim, a mesma matéria. Então, o que foi que os secretários de educação fizeram? Vamos jogar essas aulas na televisão. Televisão, praticamente todo mundo tem. Nós vamos abranger uma maior, né, gama de alunos do que com a internet, né? Mas, por exemplo, a minha filha já teve aulas pela internet também na época, né, da quarentena. O meu outro filho, o mais novo, também teve aula. Aliás, ainda está tendo, porque teve uma professora que testou positivo. A escola mandou todo mundo para casa e pronto. E ele está assistindo aula aqui até o dia 17, ele está aqui assistindo aula, enfim. Recebi o comunicado do diretor da escola, porque teve mais 19 casos e mais uma funcionária com Covid. Estamos todos bem e continuamos assim, eu. Pronto, exato. Então, o que foi que, em termos de educação, qual foi a corrida em termos de educação? Né? A corrida foi que essas plataformas, como, por exemplo, o Zoom ganhou um dinheiro horrível. Por quê? Porque todo mundo recorreu ao Zoom para poder dar aulas, fazer reuniões. Por exemplo, ontem mesmo eu tive 4 reuniões no Zoom. Reuniões de trabalho. Entende? Então, assim, as escolas hoje já utilizam o Zoom, existem também outras plataformas. Então, o que foi que essas empresas fizeram? Elas desenvolveram, melhoraram a tecnologia que já existia, né? E são empresas vencedoras no meio de uma desgraça que é o Covid. É isso, não é? E o que você acha, Ju, que agora, então, a educação à distância, ela veio e vai ficar. Acredito que mais cursos vão ser disponibilizados, não ser somente as escolas, né, mas também cursos profissionais e eu acho que a partir de hoje não, né? A partir desse ano já começa a ser mais atual. A gente precisa entender o seguinte, que a educação à distância, ela nunca, jamais, em tempo algum, ela vai substituir a educação presencial, principalmente no que se diz respeito às áreas de prática. Então, por exemplo, fazer um curso de enfermagem à distância tem um limite. Fazer um curso de veterinária à distância tem um limite, de medicina e de outros cursos também, de outras profissões também, existe um limite. É tanto que o MEC, no início dos anos 80, quando começou mesmo a explodir essa questão dos cursos à distância, o que foi que o MEC fez?
ele disse o seguinte, que apenas 20%, certo, dos cursos universitários poderiam ter a modalidade à distância, em EAD. 20% da carga horária poderia ser à distância. Então, que algumas disciplinas que não fossem tão práticas, fossem mais teóricas, fossem escolhidas, caso a universidade quisesse, né, para que ela pudesse se inserir nesse contexto da educação à distância. No entanto, a gente já sabe que existem aí, né, com o advento das tecnologias e tudo vai ficando cada vez melhor, graças a Deus, a gente sabe que existem vários outros tipos de artifícios que podem substituir, entende? Então, o que é que se pretende atualmente, né? E assim, tudo aqui, não existe dúvida, a coisa realmente funciona, porque o próprio Covid, a situação do Covid, veio para mostrar que a educação à distância funciona, não é? Então, assim, o que é que se pretende? Com o alargamento populacional, né, do mundo, com as distâncias ficando cada vez maiores, você sair de casa para assistir uma aula, né, 20 quilômetros e depois ter que voltar 20 quilômetros, isso talvez, em termos até de aprendizado, de rendimento para o aluno, isso não seja algo, digamos assim, satisfatório. O aluno começa a ficar desmotivado, né? Bom, existe realmente os alunos que preferem ter o professor, preferem ficar ali perto, existe essas preferências. Mas eu acho que também, sabe, Fábio, que isso depende também muito de uma questão de se bem utilizar essas tecnologias, e o próprio professor, ele precisa se adaptar a isso. Ele não está mais naquela sala de aula, né? E o papel do professor, ele vem constantemente mudando à medida que a educação também vai se ajustando às novas necessidades do mundo, entendeu? O professor, ele deixou de ser aquela criatura inatingível, aquela pessoa que você não podia perguntar quase nada, entendeu? E hoje o professor, ele é um parceiro, ele é um tutor, ele é um condutor daquela disciplina, entendeu? Ele não é mais aquela pessoa que impõe, ele é aquela pessoa que tenta arrancar da turma opiniões divergentes e daí fazer uma discussão, não é? Então, assim, o papel também do professor muda, porque o papel do aluno tem que mudar, porque o mercado de trabalho também está pedindo que seja diferente, né? Então, todo mundo aí... Disciplina, né? Você tem que ter Oi? muita disciplina. Você tem que ter muita disciplina para poder ter as aulas online, ou Exato. mesmo ministrar as aulas online, né, Ju? Exato, exato. Eu venho conversando com os meus colegas, né, da universidade, e eles dizem assim, olha, quem pensa que o professor, porque a aula é online, o professor está em casa e está mais folgado, não está. Entende? Porque o trabalho, né, os bastidores de você preparar tudo isso é bem diferente. Né? São coisas bem diferentes mesmo. Ô, Ju, e deixa eu te perguntar uma coisa. E aí você começou nesse... Marcele, ela tá no vinho, viu? Não é café, não. Café na hora dessa, hein? Se o amigo tivesse aquele, ele fala assim, é suco de groselha. Que É. ele falava suco de groselha. Não, mas não é vinho, é suco de groselha. Ô, Ju, e você tá ministrando aulas online, né? Pronto. Você não continuou aqui a veterinária por N N burocracia, razões, né? Se você quiser também falar um pouquinho disso, pode falar. Mas Pronto. aí fala o que é o seu curso, o que você tá ministrando, quais são as aulas, se as aulas são para Portugal ou se são para o Brasil, enfim, não tem. Ok, pronto. Então, assim, eu tive a felicidade de conhecer a professora Leila Ribeiro, né, e o Paulo Drummond, que são pessoas que idealizaram uma plataforma chamada Rede Consultoria, certo? Essa plataforma é uma plataforma que trabalha não somente com educação, mas também com soluções e projetos que visam, sobretudo, o meio ambiente, qualidade de vida, tá? Então, eu fui convidada pela professora Leila para participar dessa plataforma.
E eu vou participar, eu digo vou participar porque a plataforma ainda não está 100% pronta. Acho que até o final, até o comecinho de dezembro, ela já fica já no ponto para ser utilizada. Então, é uma plataforma que ela tem várias áreas de atuação, né? De tecnologias, de ciências exatas, meio ambiente, saúde. Então, eu fui convidada por ela para confeccionar, para fazer cursos, tanto na área da saúde como na área do meio ambiente. Eu já tenho cursos prontos, o curso de biossegurança já está pronto, e eu estou fazendo agora, terminando o de fisiologia, tá? Então, essa plataforma, ela funciona através da plataforma Moodle, que é um tipo de plataforma que permite que o aluno acesse aos cursos, assista às aulas. Nós temos várias maneiras de avaliar o aluno, né? Só um parêntese aqui com relação à avaliação. Quando a gente fala muito em educação, a gente precisa também ter muita consciência dos métodos de avaliação, sabe, Fábio? Porque às vezes você dá aquela aula muito bem dada, faz a metodologia ativa muito bem feita e na hora de avaliar você peca. Então, tudo isso aí é um fechamento. Mas pronto, isso aqui pode ser depois um assunto para um outro momento. Então, essa plataforma, Rede Consultoria, é uma plataforma que vai atuar nos países de língua portuguesa, ou seja, Portugal, Brasil e alguns países da África, né? É uma plataforma que é sustentada, ou seja, os certificados são suportados pelo Instituto Jean Piaget. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que quem faz os cursos tem realmente um certificado. E pronto, e à medida assim que a gente for avançando com a plataforma, nas minhas redes sociais, já vou deixar tudo prontinho para quem tiver interesse participar dos cursos. Legal. E seriam os cursos voltados à veterinária? Não. São cursos voltados à área da saúde de uma forma geral, né? Tanto a área humana como a área veterinária, a área do meio ambiente, das ciências exatas, das tecnologias. Então, existem várias áreas de atuação dentro da plataforma. Isso, o aluno, por exemplo, que for da engenharia, ele vai acessar o curso lá das exatas, entendeu? Existe, inclusive, cursos de medicina espacial, existem cursos de toda a natureza, é uma plataforma bem abrangente realmente com relação aos cursos. Bacana. Interessante. E aí os cursos você já está ministrando alguns ou isso ainda vai ser... Nós estamos montando os cursos, né? Como eu te falei, o de biossegurança, ele é um curso que já está praticamente pronto. Dependendo da carga horária, as aulas podem ser aulas online síncronas, tá? Ou podem ser aulas online assíncronas. Então, existem várias ferramentas para que a gente dê essas aulas, assim como vão existir várias ferramentas para avaliar o aluno. Síncronas e não síncronas. Exato. É um termo que se usa muito aqui, eu não sei no Brasil qual é o termo, porque eu aprendi aqui com relação, depois do Covid e pronto. O que significa isso aqui? Pra ver se a gente tem... Pronto, aulas síncronas é aquela aula que o professor marca um horário e ele tem que estar reunido online com os alunos, né? E a assíncrona é aquela aula que o professor faz, posta na plataforma e o aluno, quando ele tem um tempo, ele vai lá e acessa. Ah, tá. Então seria uma aula gravada e não gravada. Gravada em tempo real, vamos dizer assim, né? Simplificando, é isso. Na língua portuguesa simplifica. Na língua brasileira, como o pessoal diz aqui, né? A gente não fala português, a gente fala brasileiro. Ah, entendi. Bom, Ju, a gente tem alguns minutinhos finais aí. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta em relação alguma pergunta, sim. Se você quiser falar mesmo, o que mudou dessa nova... Porque, assim, a gente não sabe se aqui em Portugal ou na Europa em si vai voltar às aulas online.
né? Por enquanto é legal, assim, só algumas escolas que foram infectadas e que pararam, né? As Exato. outras estão fazendo a limpezas, a higienização que tem que ser, e pronto, Eu né? acho, Fábio, que o mundo ele não vai ser mais o mesmo, sabe? Eu acho que não vai ser mais, e eu não estou dizendo mais, eu não falo isso nem somente com relação à educação, né? A educação, ela teve aí, no meu ponto de vista, ela teve aí um avanço de pelo menos uns 10 anos, se não fosse o Covid. Porque eles tiveram que, em pouco tempo, elaborar ferramentas, elaborar meios com que esses alunos não perdessem aula. Ou seja, tivessem aulas e fossem avaliados, não é? E isso vale não só para a educação, mas isso vale também, por exemplo, para a saúde. O sistema de saúde do mundo, ele foi posto à prova, né? E pronto. E é isso. Isso tem que ser realmente visto, avaliado e para ter as melhorias que precisam ter. Bom, a Valerinha, que está lá no Brasil, está dizendo que elas estão em aulas síncronas. Ó, o Abraão entrou aí. Olá, Abraão. Olá, Abraão, Olá, professor. Abraão, nosso colega, É que mais ele é surfista, não é surfista, é canoeiro. Canoeiro. canoeiro, pois. Acho que é essa a palavra certa, né? Acho que é É. isso. Olha, Fica, A Ana também entrou. a Ana, é isso aí. Sejam bem-vindos, colegas aí. E então, aí agora você criou, né? Criou um perfil no Instagram, criou um Exato. perfil no Facebook, né? Por enquanto eu estou trabalhando só com o Instagram, porque assim, como eu quero atingir mais o público jovem, né? Segundo as leis do marketing digital, essa galera está mais presente no Instagram. Depois eu extrapolo um pouco para o Facebook, porque eu acho que a interação no Instagram ela é melhor, sabe? E pronto. E assim, eu tenho outros projetos também dentro da educação, por exemplo, eu faço acompanhamento de teses de mestrado também, já fiz aqui. O aluno está fazendo mestrado aqui, tem alguma dificuldade na elaboração da tese, e eu também faço eu também dou esse suporte, entende? Mas assim, eu não costumo pegar muita gente, eu não costumo pegar muita gente ao mesmo tempo, porque isso demanda muito tempo, sabe? Isso pega um tempo danado. Eu, por enquanto, é pouca coisa mesmo. Mas, assim, são projetos na educação, é como eu costumo dizer, eu sou veterinária, mas eu sou essencialmente professora. Ser professora, para mim, é algo que eu me vejo e me vejo desde muito pequena. Né? Eu tive bons professores na minha infância, então aquilo foi coisas que foram pessoas que me inspiraram. E eu acho que é isso, eu acho que o professor certo, ele precisa estar na hora certa daquele aluno, e o objetivo dele é exatamente esse, é dar inspiração para que esse aluno, né, consiga estudar, consiga fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Você trabalhou na área veterinária por algum tempo ou não? Você já saiu da área como professor e continuou dando aula na faculdade? Não, não, não. Eu trabalhei na área também, trabalhei muito tempo. Eu nunca trabalhei com cão e gato, né? Quando eu falo que sou veterinária, o pessoal, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. E assim, eu também tenho um cachorro, eu também tenho uma cadelinha, mas assim, então, mas eu sempre atuei na parte de reprodução de animais de grande porte, de animais de fazenda, de animais de caprinos e ovinos e bovinos e cavalos às vezes. Então a minha área de atuação era essa. Depois surgiu a oportunidade de ser professora, que na verdade, quando eu fiz o mestrado e doutorado, meu objetivo era esse. Então eu migrei para a área da docência e eu não pude mais ser veterinária. Fui ser só professora porque ser veterinária no meu segmento, eu viajava muito, e na época meus filhos eram muito pequenos, e ser professora pelo menos me deu uma rotina.
para que eu pudesse criá-los, né? Bom, Ju, então vamos entrar num assunto que todo mundo acho que fica na cabeça. O porquê não atuar aqui em Portugal como veterinária ou Uhum. como Pronto, na verdade eu gostaria muito. Pronto, na verdade eu gostaria muito, mas eu ainda estou no impasse com relação à equivalência do meu doutoramento aqui. Aqui em gente, Portugal, essas áreas, viu? é, Todo mundo tem esse impasse, que é os nossos cursos lá do Brasil, a maioria pois não é, serve. mas olha só, mas no meu caso, eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Fica, Ju. O meu doutoramento, ele é em reprodução animal. E aqui em Portugal não tem doutoramento em reprodução. E eu não sabia disso. Entendeu? Eu não sabia que não tinha, ou que, tudo bem, não tem, mas existe uma forma de ser reconhecido. O que foi que aconteceu? Eu mandei o meu processo para várias universidades e elas não quiseram fazer a minha validação porque não tinham um currículo, um histórico para comparar, entendeu? Porque para eu... Mesmo que você Oi? fizer só do curso e não do mestrado, do Pois doutorado, é, pois é, eu poderia também fazer só do curso. Só que se eu fizesse só do curso, eu tinha que cursar mais um ano de veterinária, entendeu? Aí, pronto. Aí eu resolvi, pelo menos no momento, é uma possibilidade que eu não descarto, claro, obviamente que eu não descarto, mas eu resolvi no momento que não vai ser agora, entendeu? Pode ser que fazer para o ano. É, experiência para exato. a sua. Exato. Então, para o ano, pode ser que eu consiga fazer aí alguma coisa. Eu também estou me organizando também em outras coisas e pronto. E vamos E ver dar como é que vai ser. aula também você pode ou não, só para as pessoas saberem como é que funciona. Dar aula? Ou você não entrou nesse Não, método. se eu tiver o doutorado reconhecido, feita a equivalência, eu posso dar aula sim. Ah, tá. Inclusive, por exemplo, eu Dá para. fiz. Eu até mandei meu currículo para uma faculdade veterinária em Lisboa. Eles me chamaram e, como eu não tinha o doutorado reconhecido, eles precisavam com urgência de um professor, como eu não tinha um doutorado reconhecido, eu não fiquei. Entendi. Então é isso, gente. Tem algumas burocracias para poder fazer o reconhecimento do diploma aqui, né? Não Isso. é só eu sou veterinária, eu sou advogada, eu sou administradora, eu sou dentista, enfim. Existem algumas profissões que são mais fáceis de reconhecer do que outras. Essas da área da saúde, eu entendo que elas são mais difíceis mesmo, sabe? Complicadas, né? São mais complicadas. Mas a maioria, sim, tem que fazer uma equivalência para poder ver quais os cursos, né, que Existe o reconhecimento, a validação e a equivalência, que são três coisas diferentes, entendeu? O reconhecimento é quando você, por exemplo, tem uma graduação lá, que para a gente é de nível bacharelado, e aqui é licenciatura. Aí você faz uma validação, tá? O reconhecimento é quando você faz lá um curso que aqui não tem. Aí você pede para que o seu curso seja validado. E no caso da equivalência, é quando você tem título acima do bacharelado. Por exemplo, um mestrado ou um doutorado, você vai equivaler. Você vai pedir para a universidade dizer que o teu doutoramento ou o teu mestrado, ele equivale ao doutoramento ou mestrado desta universidade, entendeu? Ai, gente, eu acho que valeu as dicas, né? Acho que ela foi bem Pois é. clara. Olha, o mais importante é você sair do Brasil com todos os seus documentos apostilados, Eu ia falar entendeu? isso. Com tudo apostilado. E outra coisa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui.
A minha universidade lá, a Universidade Estadual do Ceará, ela não sabia, porque tem aquela questão das notas, né? No Brasil a gente tem nota de 0 a 10, aqui é de 0 a 20. Tem que fazer uma declaração dizendo que lá o sistema de notas é de 0 a 10, para quando chegar aqui na universidade eles entenderem que o 10 de lá é o 20 daqui. Entendeu? Então, assim, as universidades lá não estão nem preparadas para isso. Eu tive que sentar na cadeira, na mesa da secretária e eu fazer para o coordenador assinar, porque, olha, eu não sei fazer isso, nem para onde é que vai isso. Entendeu? Então, você precisa estar muito ciente o que é que a universidade aqui pede. Se o meu curso de doutorado, ele fosse aceito aqui, toda a documentação que eu trouxe, ela estava pronta para ser reconhecida, entende? Viu, gente? Tem que É, pesquisar bastante, saber, procurar a fonte certa para que vocês exato. não, né, dinheiro, porque Exato. Sem falar que dinheiro você não é barato, gasta o apostilamento, é muito caro. muito caro. E assim, se o seu diploma tiver 3, 4 folhas lá, você vai pagar as 3, 4 folhas, não é uma só. Exato. Então, e também você tem que verificar data, tá, gente? Porque assim, não é só chegar lá na universidade, olha, eu quero meu histórico, meu diploma, e tá, isso leva tempo, Pois tá? é. E assim, quando você faz o reconhecimento tem data de validade também. Então não Pois adianta é. você falar, vou daqui 1 ano, mas já vou providenciar. Se chegar aqui, já está tudo vencido. Pois Você é. vai... O meu filho está se preparando agora para vir, para fazer o mestrado dele aqui, e ele já está providenciando tudo isso já para o ano letivo, né, de 2021. Porque existe realmente muita burocracia, muita dor de cabeça. Quem não tiver paciência, desiste. A verdade é essa. Gente, porque você pergunta para um é uma coisa, pergunta para outro. Não é perguntar, é você ir no site e ver o que é que o que é que o site reza com relação àquilo. É seguir aquele texto, é seguir aquela regra ali, entendeu? A pessoa fala, não, mas não é isso. Exato, Então, exatamente. muita paciência. É, Gente, olha, a live está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Essas informações são úteis, né? São boas. Então, assim, para quem quer fazer, é, como se fala, reconhecimento de diploma, validação, enfim, tem que saber mesmo do que se trata, né? Para que vocês não percam a viagem, tá, gente? exatamente. Ju, obrigada e sucesso nessa nova empreitada sua, que tem Obrigada. alunos aí Obrigada. virtuais, né, e não É, virtuais, né, porque a maioria... exato. Bom, cuidem-se todos, né, cuidem-se bastante, protejam-se, e aí a gente está aqui, eu vou continuar com as lives nas quinta-feiras agora, porque agora está chegando o fim de ano. Então, a próxima live aí é na quinta, com a Tati. Ela vai falar sobre o projeto Colo de Mamãe, que é o mês dos prematuros, né? E espero todos vocês, então, na próxima quinta também. Pronto, Flávio. Obrigada. Ok, muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, né, um pouco sobre a minha pessoa e falar também um pouco do projeto. Tá? Agradecer demais, é tanto que quando você me convidou, no mesmo minuto, eu aceitei o convite. Eu fiquei muito entusiasmada com o convite. E muito obrigada pelo trabalho que você está fazendo também com a divulgação dos projetos de outras pessoas, especialmente mulheres que são, né, que são empreendedoras, que têm uma visão de melhorar as coisas, né? Pronto. Então eu te agradeço demais, agradeço a todos que participaram aqui da nossa conversa. Eu que agradeço muito mesmo. E, assim, adoro esse network, eu adoro conversar com as pessoas. A Hilda, olha, a Hilda, aproveitando que a Hilda está aqui, ó, tá me devendo live, né? Que ela Ah, agora ela vai para é? coração. Ah, eu Apesar que vi. ela Leias aí, viu? Mas ela Eu fica, ai, vi. tem vergonha, vamos conversar. Aí eu dá, ao vivo aqui, tô te cobrando. Pronto, eu queria mandar um beijo também pro meu pai, para minha mãe que acabaram de entrar aí, também para assistir. Beijo nos meus fofinhos. Ah, tá aqui também, na minha família, lá em peso. Bom, gente, um beijo grande para todos, beijo, Beijo. viu?
está sempre em peso. Um abraço aí pro pessoal de Portugal que entrou aí para nos prestigiar, aos seus alunos e a você, Ju. Obrigada, Beijo Fábio. Beijo grande, beijo grande. grande. Tchau, Beijo, tchau. gente. Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau.